sentindo algo especial no ar? Estão sentindo assim algo te toca aí? Um lampejo? Tá vindo coisa aí sobrenatural, especial para nós. Louva o Senhor porque você veio. A unção aqui neste lugar. E eu gostaria de, desde já, convidar a amada igreja, todos. Nós vamos ter aqui no próximo sábado o grupo de teatro Giovanni Si, que vem de fora. Eles vêm da onde? São Paulo, para aqueles lados lá. É um grupo, eles são profissionais na área. Então eles vão passar aqui uma peça, O Peregrino. Convide o jovem, convide todas as pessoas para estar aqui na catedral no próximo sábado. Olha lá, ó, O Peregrino. É o livro mais vendido do mundo. Então eles vão estar aqui com essa peça teatral. Convide, a entrada é franca, então venha participar e serem abençoados e traga as pessoas. E o outro convite que nós vamos estar aqui fazendo para a amada igreja, para o povo, é no dia 15, passa esse sábado. No outro sábado, nós vamos ter aqui o brother Simeon. Ah, não, gente, não é no próximo sábado, é quinta, é dia 15. Feriado, dia 15 no feriado. Então ele tem um testemunho assim poderoso. Ele já veio aqui uma vez, muitos anos atrás, para jovens. Ele é assim uma pessoa ideal para ministrar corações. Então você vem, convida aí os adolescentes, os jovens. Quantos jovens nós temos aqui? Jovens! Aqueles que são de Deus de 0 a mais de 80 são jovens. Então está aí que esse convite nós contamos com todos vocês. Então vamos orar, preparar o nosso coração para receber a preciosa palavra que já vai descer do trono da graça, que vai nos envolver, vai falar conosco de uma maneira tremenda, especial, específica, porque Ele é Deus. Ele é Deus que fala. Respira fundo e fala assim: Senhor, fala comigo. Eis-me aqui, quero ouvir a Tua voz, porque eu sei que a Tua voz é como o som de muitas águas, que vai fazer de mim uma pessoa melhor. E estou disponível neste mover. Quero ser diferente. A partir de hoje, eis-me aqui, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Passar para o apóstolo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porquanto o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a restaurar vista aos cegos, a pôr em liberdade todos os oprimidos do diabo, e anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da recompensa do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Shalom. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. A minha oração é que você ouça não somente a minha voz, mas que você ouça a voz de Deus no teu coração. Portanto, deixe o Espírito de Deus falar ao teu coração. Coloque as duas mãos no teu coração e medite nessa canção.
me faltará. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Seu nome, Senhor, é o meu pastor, é meu pastor, e nada me faltará. O Senhor é meu pastor. Faltará. Levante as duas mãos aos céus, levante as mãos. Me faz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu nada temerei. ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu nada temerei. aplauda o Senhor bem forte. Eu nada temerei. Podem sentar-se em nome do Senhor Jesus. Escute-me cuidadosamente. A minha oração é que você dê lugar ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos guia a toda verdade. Portanto, a minha oração é que você ouça não somente a minha voz, mas que você ouça a voz do Eterno no teu coração. Deixe o Espírito de Deus falar ao teu coração. Eu nunca vou me esquecer, eu era criança. Eu louvo o Eterno porque eu comecei bem cedo na presença dele. Eu deveria ter uns 5 anos de idade. E frequentando a escola bíblica dominical. A sala dos Cordeirinhos de Jesus. E eu me lembro como se fosse hoje. E cada domingo as crianças eram trazidas ali diante da igreja. E tinha uma apresentação daquilo que as crianças aprenderam na salinha, na sala dos Cordeirinhos. O primeiro verso da Bíblia Sagrada que eu
declamei e falei de cor ali foi João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu era um menino, eu não tinha ideia do que eu estava falando. E depois, com o tempo, as revelações foram acontecendo, o entendimento foi acontecendo acerca desse verso. Mas o primeiro capítulo da Bíblia que eu pude declamar, ainda menino, foi o Salmo 23. E do mesmo modo, eu não tinha ideia da profundidade do que eu estava declamando, falando ali, e com o tempo as revelações foram vindo, foram acontecendo. Eu tenho dito isso para alguns próximos de mim, que as revelações são progressivas. E durante um tempo você tem uma revelação e depois a revelação vai aumentando. É isso que a Escritura Sagrada diz: em parte conhecemos. Nós conhecemos em parte. E as partes vão vindo, vão acontecendo. Abra sua Bíblia no Salmo 23, por favor. Salmo 23. E isso vale para você, provavelmente você já leu, releu o Salmo, já ouviu tantas pregações e talvez você já pregou no Salmo. Mas a revelação que eu vou compartilhar hoje aqui, eu tremi quando Deus ministrou o meu coração sobre ela. E nenhuma revelação que Deus entrega a alguém é para parar na pessoa. E por isso eu quero dividir com vocês nesta manhã. Tem alguém aí? O Salmo 23, as versões são diversas, mas o sentido é o mesmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Erga sua cabeça, olhe para mim e escute com atenção. Deus é especialista em trabalhar propósitos. Eu vou traduzir para você essa expressão propósito, destino. Deus trabalha com destinos. E Deus, para que o destino
tem a possibilidade de se cumprir na vida de uma pessoa, o propósito tem a possibilidade de acontecer na vida de alguém, ele é capaz de ir até as últimas consequências. Eu vou explicar isso a você. O que for preciso Deus fazer na vida de uma pessoa, nas mais variadas áreas da vida da pessoa, para que a pessoa dê resposta positiva a Ele, em relação ao propósito, em relação ao destino que Ele quer levar a pessoa, Ele fará. Qualquer coisa, está me ouvindo? Então significa que de repente você possa vivenciar situações indesejadas na sua vida e pensar que é o diabo, ou até mesmo pode ser o diabo, Deus permitindo o diabo. Mas no conjunto da ópera, Deus está trabalhando o propósito para te levar ao destino. Está compreendendo? E o Salmo 23, Deus me revelou isso desde o seu início, passo a passo, Deus levando ao destino, ao propósito. Meu Deus, passo a passo. Cada expressão nesse salmo significa o que é necessário acontecer para que a pessoa chegue ao destino, para que a pessoa chegue ao propósito. E qual é o propósito? Isso vale para mim, isso vale para você, isso vale para qualquer pessoa nesse mundo. É que nós venhamos habitar na casa do Senhor, habitar no reino dele para todo sempre. Então Deus trabalha com o propósito. Eu vou abrir um parênteses aqui para você entender isso. É como o casamento. O que é o casamento? O casamento foi idealizado por Deus com um propósito, um destino. E muitas coisas podem acontecer durante o casamento, o relacionamento, e a pessoa perder o propósito, o destino, o ideal que Deus estabeleceu para o casamento. Qual é esse ideal? Até que a morte os separe. Eu repito, muitas coisas poderão acontecer no relacionamento, no casamento, e que pode levar a pessoa a sair do propósito, a perder o destino, aquilo que está proposto por Deus. Mas o fato é que em relação à minha vida, à sua vida como um todo, Deus tem um destino, Deus tem um propósito para mim e para você. E o destino e o propósito é o reino, a casa dele, para todo o sempre, a eternidade com ele. Está me ouvindo? Eu vou tentar compartilhar com você o passo a passo aqui, para você entender o que eu quero mencionar nesse tema. Ocupe o seu lugar na mesa. O seu lugar na mesa não é o destino, é um meio para você chegar ao destino. O seu lugar na mesa não é o propósito final, é um meio para você chegar ao final. Está me ouvindo? E antes de começar, eu pedi que fosse montado aqui a mesa. Tem algumas cadeiras em volta da mesa.
Qual é o seu lugar na mesa? Qual é o lugar de autoridade que Deus preparou para você estar na mesa? Se eu pedir para você vir aqui e ocupar o lugar que você imagina, que você interpreta que é o lugar de maior autoridade nessa mesa, qual lugar você ocuparia na mesa? Essa é uma pergunta. E muitos de vocês que estão aqui, vocês já ouviram uma expressão: quem senta na ponta, paga a conta. Fazendo alusão que quem senta na ponta da mesa, no restaurante, que tem muitas pessoas na mesa ali, essa pessoa é a que tem o cacife, a autoridade financeira para bancar. E tem gente que tem medo de sentar na ponta. Não, eu não vou sentar na ponta porque eu estou sem dinheiro. Mas em se tratando da espiritualidade, da vida cristã, em se tratando da vida cristã em especial, se tratando da vida cristã, existe um lugar de autoridade que Deus preparou para você. E nessa mesa invisível, é uma mesa invisível, o seu lugar está lá e de repente você ainda não ocupou o seu lugar na mesa. As revelações que eu vou compartilhar aqui, em especial o coração da minha mensagem hoje, eu penso, vai ajudar você a discernir qual é o lugar de maior autoridade na mesa, qual é o lugar que Deus preparou para você na mesa. Quantos querem o lugar de autoridade na mesa? É o que Deus tem reservado para você. Diga quem está ao seu lado, diga: Deus tem o lugar de autoridade reservado para você na mesa. Então assuma o seu lugar na mesa, em nome de Jesus de Nazaré. Ó salmista, eu vou mencionar passo a passo até chegar ao destino final, e a mesa está numa dessas etapas. O salmista começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Essa expressão, o Senhor, pode se referir à pessoa de Deus. Mas em se tratando do Salmo 23, em se tratando da primeira etapa da trajetória até o destino, até o que Deus tem proposto, o Senhor é o meu pastor, não se refere, não se restringe somente à pessoa de Deus, as prerrogativas que fazem com que Ele seja Deus, ou seus atributos, mas tem a ver com o senhorio de Deus na vida dele. De nada adianta Ele ser o Senhor se você não se submeter ao propósito dele, ao plano que Ele tem para a sua vida. De nada adianta você admitir que Ele é o Senhor, admitir os seus atributos, as suas prerrogativas, aquilo que faz com que Ele seja Deus, se Ele não for o Senhor da sua vida. Então isso significa que você precisa se render a Ele, você precisa se submeter a Ele, ao seu plano, ao seu propósito, à sua palavra, para que de fato Ele seja o Senhor da sua vida. Ele pode ser o Senhor lá, mas isso não vai fazer sentido para você se Ele não for o Senhor na sua vida, se você não se submeter a Ele.
por inteiro. E esta submissão invariavelmente passa pela confiança. Para que você se submeta a Ele, você precisa confiar nele. Eu tenho pensado muito nisso, vez após vez. A confiança em Deus é uma estrada de mão dupla. Não tem nada demais alguém confiar em Deus, porque Ele é Deus. A maravilha da confiança está em que Deus confia em nós. Eu vou dizer de novo: a maravilha da confiança está em que Deus confia em nós. Eu repito, não tem nada demais eu confiar nele. Eu tenho mais de 1000 razões para confiar nele. Agora, qual razão ele tem para confiar em mim, para confiar em você? Então o problema da confiança não está de lá para cá. Ele confia em mim. O problema é daqui para lá. A gente vacila na confiança. A gente titubeia na confiança. E essa relação Senhor e servo, pastor e ovelha, é o que diz o Salmo 23, é o pastor. É uma relação de confiança. A ovelha confia no pastor. O cristão tem que confiar plenamente no Supremo Pastor, se render a Ele por inteiro. Então o salmista menciona isso. Ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu já disse isso outras vezes, eu vou repetir. A matéria-prima do ferreiro é o ferro, a matéria-prima do marceneiro é a madeira, e a matéria-prima de Deus é o nada. É o nada. O ferreiro precisa do ferro, o marceneiro precisa da madeira para fazer a obra, e Deus não precisa de nada. O nada é matéria-prima que Deus usa para fazer o que Ele tem que fazer. Escute. É na hora que você chega na situação do nada, esta é a hora de Deus. Está me ouvindo? Os discípulos pescaram a noite toda. Eles disseram: pescamos a noite toda e nada apanhamos. Ali estava a matéria-prima que Deus precisa para fazer o milagre acontecer. Está compreendendo? E se você ler a Bíblia página após página, a hora de Deus aconteceu exatamente quando a matéria-prima do nada estava lá. Eu não conheço você, eu não sei o momento que você está vivendo. Talvez uma situação que não há nada a fazer. A medicina não pode fazer nada, ninguém pode fazer nada. Você já fez de tudo e agora não tem nada a fazer. Esta é a hora de Deus. A matéria-prima que Deus precisa está aí. Então esta é a confiança, que quando a gente chega na situação do nada, é a hora dele. Diga quem está ao seu lado, diga: o nada é a matéria-prima de Deus. Ele diz: nada me faltará. Deixa eu dizer outra coisa a você. No início da sua trajetória cristã, você recorria a Deus pelo que faltava, por conta das suas necessidades, as suas dificuldades, os seus problemas, as situações indesejadas. Então você recorria a Ele por causa do nada. Mas chega um momento na vida do cristão que a sua relação com Ele não pode ser mais por conta do que falta ou do que pode faltar, mas tem que ser por conta do que Ele é.
Está me ouvindo? Então a consciência do salmista era esta. Ele era pastor de ovelhas, Davi foi pastor de ovelhas, ele sabia muito bem essa relação pastor e ovelha. E agora ele se coloca como uma ovelha em que Deus é o supremo pastor. E ele chega a esse ponto de confiança, que a sua relação não é mais por conta do que falta ou do que pode faltar, mas é por conta do que ele é. Está me ouvindo? Nada me faltará. Então ele vai mencionando o passo a passo. Os verdes pastos, ele me leva aos verdes pastos, guia-me para os verdes pastos, me faz descansar em verdes pastos. Isso tem a ver com o alimento espiritual. Você começa uma relação de confiança com Deus, de dependência total dele, e você entende que a sua espiritualidade precisa ser alimentada, e é ele que provê o alimento. O alimento vem dele, ele é que nos alimenta, ele que alimenta a nossa fé, a nossa espiritualidade com a sua palavra. A Bíblia Sagrada é o pasto verdejante. Você pode dizer amém por isso? Então ele diz: refrigera a minha alma. O problema da maioria de nós é a alma. A alma. O que significa a alma? A alma é a sede da mente, é a sede das emoções, é a sede dos sentimentos. E muitas das vezes a gente está em questão, em conflito em relação à confiança em Deus, por conta daquilo que está acontecendo na alma. Então a confiança do salmista é tal que ele tem estabilidade na alma. Está me ouvindo? Estabilidade na sua alma. A alma não prejudica essa relação de confiança que ele tem em Deus. Eu estou caminhando passo a passo e do modo mais simples para você entender o coração da mensagem. Quando ele diz: leva-me às águas tranquilas, isso tem a ver com o Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa a você: toda pessoa que recebe Jesus como Senhor, como Salvador, ela passa a ter o Espírito Santo. Todo crente, todo cristão tem o Espírito Santo. Mas nem todo cristão o Espírito Santo tem ele. Caiu a ficha? Uma coisa é você ter o Espírito Santo, a outra coisa é o Espírito Santo ter você. E esse é o segredo para que o destino aconteça, o propósito aconteça. De repente você tomou a decisão por Cristo, você tem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo ainda não tem você. O Espírito Santo ainda não assumiu o controle da sua vida. Então esse passo a passo vai acontecendo no Salmo. A estabilidade emocional, o Espírito Santo assumindo o controle, porque de fato a alma faz sabotagem em relação ao propósito de Deus, ao plano, ao projeto que Ele tem para a vida da gente. Nem tudo é o diabo. Eu vou dizer uma coisa a você: no juízo final, de nada vai adiantar você dizer foi o diabo. Quando Deus te chamar e te confrontar, o diabo não será justificativa para nenhum de nós. O problema é a alma. Por isso vai ter o juízo, o julgamento. E o salmista está tão rendido a ele como a ovelha está rendida ao pastor, que ele tem estabilidade na sua alma. E ele confia que as águas
vão trazer o descanso. O Espírito Santo é que traz o descanso, a confiança plena no plano do eterno, no propósito do eterno para a vida da gente. Tem alguém aí? Então ele diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E às vezes quando a gente fala em justiça, a gente pensa como um justiceiro pensa. Mas quando Deus fala em justiça, Ele não fala no modelo de um justiceiro. Ele fala no modelo da justiça social, de acudir, de socorrer, de ajudar. Esta é a razão porque o jejum está lá em Isaías 58, o jejum que Deus escolheu. Não é você ficar sem comer e ficar com a cara comprida, como um ermitão, um santarrão, mas é você socorrer o necessitado, a viúva, o órfão ou o carente, o aflito, o desesperado. Esse é o jejum, justiça social. Um dos critérios do juízo final vai ser esse: eu tive fome, eu estava nu, eu estava enfermo, eu estava preso, eu era forasteiro. É justiça social, veredas da justiça. E muitos de nós, cristãos, nos transformamos em justiceiros. Eu vi uma pessoa, um influenciador digital. Eu falei disso com os pastores. E eu vi alguém, um de vocês repostou isso. Eu fiquei irado. O influenciador, pastor, dizendo que você não deve ajudar um lascado. Alguns de vocês que estão aqui, vocês assistiram e ouviram isso, e de repente isso influenciou o seu senso de justiça. Ao invés de fazer justiça social, você se tornou um justiceiro. Este pastor dizendo em alto e bom som que você nunca deve ajudar um lascado, porque se ele está lascado é porque ele fez alguma coisa e ele está colhendo o que ele plantou. E se você for ajudar, você vai se lascar também. Eu falei: não é isso que eu aprendi no Evangelho. Porque nesse mundo de mamando a cada canto está todo mundo lascado. É verdade ou não é? Sem Jesus está todo mundo lascado. Está me ouvindo? E você aponta o dedo para o lascado e tem 3 dedos apontando para você. Você está tão ou mais lascado do que ele, só que você não imagina. 2 homens subiram ao templo para orar, e o fariseu e o publicano. O fariseu era o religioso, é aquele que na concepção dele ele estava bem com Deus, e ele orava de si para si. Ele nem orava para Deus, era de si para si. E ele mencionava tudo que ele fazia de certo. E depois no final ele diz: eu não sou como esse publicano. Ele apontava o dedo. E o publicano, aquele que não tinha o conhecimento que ele tinha, simplesmente batia no peito e dizia: ser propício a mim, pecador. Jesus disse que esse saiu justificado, aquele não. Aquele estava mais lascado do que esse aqui. Estão compreendendo o que eu estou falando? Justiça social, veredas da justiça. Eu e a bispa, nós conversamos ontem, nós visitamos uma pessoa, e a pessoa já está com a idade bem avançada, já debilitada. E a gente conversava: por que Deus permite que a pessoa chegue a esse ponto? Já com dificuldade de audição, e dependendo completamente de pessoas, até para as necessidades fisiológicas e fralda.
Por que é que Deus permite isso? É para ensinar essa pessoa? É para dar oportunidade para quem está à volta a fazer a justiça social, ser mão amiga, ombro amigo, ajudar, acudir, socorrer, ser humano no modelo que Deus quer que nós sejamos. Guia-me pelas veredas da justiça, não para ser justiceiro, mas para fazer a justiça social, a justiça de Deus acontecer. Está me ouvindo? A outra coisa que o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Esse salmo tem a ver também com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Ele vai passando por etapas e ele passa pelo vale da sombra da morte. E de fato ele morreu. O Cordeiro de Deus morreu. Aqui o salmista está dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, nenhum, porque tu estás comigo. E foi com essa consciência que Jesus Cristo foi para a cruz, cumprindo o propósito para chegar ao destino. Ele morreu de fato. E cada um de nós precisa morrer de fato. Eu não estou falando da morte biológica. Eu estou falando de morrer para si mesmo. Morrer para o seu ego. Morrer para os seus planos, seus projetos pessoais. E viver os planos de Deus, o propósito de Deus. Jesus Cristo disse: se o grão de trigo cair na terra, ele não morrer, ele fica sozinho. O propósito não acontece. O destino pelo qual ele existe não acontece. Ele precisa morrer. E você tem que morrer. E qual é a dificuldade da maioria? Ou o medo de morrer. Eu não estou falando só o medo de morrer biologicamente, mas o medo de abrir mão dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos pessoais, para viver o plano dele, o propósito dele. Eu penso que eu cheguei onde eu queria chegar, ao lugar de maior autoridade na mesa. Porque depois do vale da sombra da morte vem a mesa. Compreendeu agora? A mesa não é para quem não morreu, a mesa é para quem já morreu e nasceu para Deus, e nasceu para o propósito de Deus. O lugar de maior autoridade na mesa não é para quem está vivo, é para quem já morreu e está se rendendo ao propósito de Deus. Assuma o seu lugar na mesa. Deus tem um lugar de autoridade para você na mesa, mas para você assumir esse lugar de autoridade, você precisa morrer para si mesmo e nascer para o propósito, para o projeto, para o destino. O destino é habitar com Ele para todo sempre. A mesa é só uma das etapas. Então eu volto à pergunta inicial: qual é o lugar de maior autoridade na mesa? Se eu pedisse que você subisse aqui e ocupasse o lugar de maior autoridade na mesa, qual lugar você ocuparia? Aqui é o salmo do bom pastor. Meu Deus, qual lugar? Qual foi o lugar que Jesus Cristo ocupou na mesa? Ele é o Cordeiro de Deus. Aqui é o relacionamento entre o pastor e o Cordeiro. E ele passou pela mesa. A mesa está te esperando. Diga quem está ao seu lado, diga: a mesa está te esperando.
aqui o Bispo Santos, por favor. Eu vou te mostrar qual é o lugar de autoridade na mesa. O lugar de maior autoridade na mesa. Durante muito tempo eu interpretei errado isso. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Eu pensava, bispo, que eu ia sentar aqui, os meus inimigos, e eu ia estar no lugar de maior autoridade na mesa, dizendo: tá vendo aí? Arrebentei. Tá vendo aí? Deus é comigo. Eu pensava assim: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, meus adversários, para eles saberem que eu sou o cara, que eu sou o 10. Era assim que eu pensava, até o dia que Deus me revelou agora. Ele disse: eu vou te mostrar qual é o lugar de maior autoridade na mesa. Eu volto a repetir, o Salmo 23 fala de um pastor criando o cordeiro, do relacionamento do pastor e a ovelha. Quem é a ovelha aqui? O lugar de maior autoridade na mesa. Esse é o lugar de maior autoridade na mesa. Não caiu a ficha ainda. Por que é que um pastor cria um cordeiro? É para ele sentar na mesa e comer? Ou é para ele ser a comida? É para ele ser o sacrifício. Caiu a ficha? Tem alguém aí? Então eu vou perguntar de novo: qual é o lugar de maior autoridade na mesa? É na cabeceira da mesa? Onde é que é o lugar de maior autoridade que Deus preparou para você estar? Na presença dos seus inimigos. Você é o jantar. Você é a refeição. Meu Deus, eu tremi da cabeça aos pés. Eu falei: meu Deus, não pode ser. O lugar de maior autoridade na mesa. Ele disse: o pastor cria uma ovelha. Não é para sentar na mesa, é para dar, é para ser a comida. Está lembrado que Jesus Cristo disse: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem parte comigo? Então qual o lugar que Jesus ficou na mesa? No lugar de maior autoridade. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pastor cria a ovelha, ela passa por o pasto, a água tranquila, está engordando a ovelha para colocar ela no lugar de maior autoridade que existe em cima da mesa. O que significa isso? Pode ficar aí, vai dormir. O que significa isso? Em todo relacionamento, nas relações interpessoais, tem uma mesa invisível. Marido e mulher tem uma mesa invisível. Irmão, irmã, pastor, obreiro e obreira tem uma mesa invisível. E a gente confunde o lugar de autoridade nessa mesa invisível. O lugar de autoridade é você ser a refeição. Aí sim o seu marido vai sentir o sabor do perdão, se você for a refeição na mesa da relação.
Tem alguém aí? Ele vai sentir o sabor da graça de Deus na sua vida. Meu Deus do céu. Como é que você vai sentir? Como é que as pessoas vão sentir o sabor de servir a Deus se você não for a refeição? Por isso que Jesus disse: quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, tem nada a ver comigo. Então ele falou: eu sou a refeição. Vocês querem sentir o sabor de Deus, o sabor da graça de Deus, o sabor de servir a Deus? Eu sou a refeição, eu sou o Cordeiro. Estão compreendendo isso? Quando Jesus Cristo veio, a grande questão de Deus não é somente salvar indivíduos, é salvar relacionamentos. Eu vou dizer de novo: a grande questão de Deus não é salvar indivíduos, é salvar relacionamentos. O filho pródigo saiu de casa, os relacionamentos ficaram quebrados ali, ele volta. É o símbolo do pecador que está voltando. Agora ele tem um problema com o irmão dele, o irmão mais velho. O irmão chegou do campo e não queria entrar, tinha um conflito ali. E o pai, que representa Deus, foi salvar a relação, o relacionamento. E o pai foi para a mesa: meu filho, tudo que eu tenho é seu. O senhor nunca me deu um cabrito para mim me alegrar. Meu filho, tudo que eu tenho é seu. O pai foi para a mesa. Então o seu casamento não será salvo, os relacionamentos não serão salvos. Eu coloco isso de uma outra maneira: entre toda encrenca, pode ser marido e mulher, pai e filho, amigo e amigo, patrão e... entre toda encrenca tem um calvário. Tinha uma encrenca entre Deus e nós, e o mais espiritual é que tem que ir para o calvário. Deus é o mais espiritual entre nós e Ele. Ele é o mais espiritual. O que Ele fez? Ele veio para o calvário. Ele foi para a mesa. Ele pagou o preço para salvar a relação. Caiu a ficha? Então, entre você e o seu marido ou a sua esposa, a encrenca que está lá, quem é mais espiritual? Eu vejo um empinando o nariz: ah, mas eu sou de oração, eu sou de busca, e ela não é. Ah, porque eu sou do reteté. Quem é mais espiritual vai para a mesa. Se é mais espiritual, vai para a mesa. Se não, é qualquer outra coisa menos espiritualidade formada em Deus. Então, qual é o lugar de maior autoridade na mesa? Em volta? Na cabeceira da mesa? Ou sobre a mesa? Mesa fala de relacionamentos. Mesa fala de relacionamentos. Ocupe o seu lugar na mesa. O que está pegando? Eu vejo pessoas dizendo: eu vou sair da igreja, eu vou para outra, porque teve um atrito. A mesa está lá, alguém tem que ir para a mesa. E a pessoa está resistindo à mesa, o lugar de autoridade. Por que aos olhos de Deus esse é o lugar de maior autoridade na mesa? Porque aqui está alguém que não está buscando satisfazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. Aqui está alguém que está fazendo o que é necessário para salvar o relacionamento, a relação. Aqui está alguém que não está em busca de se dar bem, mas está em busca de fazer o bem. As pessoas só vão sentir o sabor do bem, que é Deus, se você for para o lugar de autoridade na mesa. Por que esse é o lugar de autoridade? Porque é alguém que se venceu para poder vencer uma discussão, para vencer uma encrenca, para vencer um impasse. Tem alguém aí? Está me ouvindo?
Qual é o problema dos cristãos hoje? Todos querem devorar vivo os outros. Estão uns aos outros querendo devorar. Quando o que Deus quer, a trajetória do Salmo 23, é que você ocupe o seu lugar na mesa. Que você se renda ao propósito, ao projeto do eterno para a sua vida. Que você não busque se dar bem, mas que você busque ser o bem. Que as pessoas sintam o sabor do bem com você na mesa. Que as pessoas sintam o sabor do amor de Deus com você no lugar de autoridade da mesa. Que eles sintam o sabor da solidariedade, da vingança com amor. É isso que a Bíblia diz. Se o seu inimigo tiver fome, o que você faz? Mata ele de comer, mata ele na unha. Agora vai ver. É assim que diz? Se o seu inimigo tiver fome, vai para a mesa. Se ele tiver sede, dê de beber a ele. Então a nossa vingança é ir para a mesa. Você não vence de fato e de verdade se esse não for o seu lugar na mesa, porque significa que você não se venceu ainda. Você não se venceu. O orgulho está aí. O ego está clamando, está reclamando. Você sabe por que uma pessoa fica buscando aplauso, reconhecimento, atenção? Ah, mas nem me cumprimentou, eu não volto aqui mais. É porque o lugar dela é qualquer outro, menos esse lugar. Porque se for esse lugar, a pessoa está morta. As pessoas à sua volta só vão sentir o doce sabor da vida com Deus se você ocupar o seu lugar de autoridade na mesa. Vai para a mesa. Mostre o que é graça. Mostre o que é amor. Mostre para as pessoas o doce sabor do perdão. A pessoa me diz assim: ah, mas não merece. Se merecesse, não seria perdão. Perdão deixa de ser perdão se alguém merece ser perdoado. O sabor do perdão é sentido de fato e de verdade se a pessoa está na mesa. Aí a pessoa fala: puxa, rapaz, tinha tudo para me fazer o mal, mas me fez o bem. Eu vou terminar dizendo a vez que eu preguei aqui que sem a santificação ninguém verá a Deus. Está lembrado? Não significa que você vai ver Deus. Significa que as pessoas vão ver Deus em você. Tem gente que está se consagrando ao extremo. Amém? Se consagre o que você puder, porque você está querendo ver Deus. Mas Deus está de lá olhando e querendo que as pessoas vejam Deus em você. Não é você ver Deus, é as pessoas verem Deus em você. Não é você sentir o sabor de Deus, é as pessoas sentirem o sabor de Deus no seu comportamento, nas suas ações, nas suas reações, na sua solidariedade, na sua fraternidade, no seu amor fraterno. Vá para o seu lugar na mesa nessa ceia. Obrigado aí, bispo. Foi isso que Jesus Cristo fez. Ele falou: essa é a minha carne. Essa é a minha carne. A minha carne aqui. Eu estou na mesa. Esse é o meu sangue. Eu estou na mesa. Pode beber aí. Eu me entreguei ao propósito, ao plano, ao projeto. E por isso ele chegou ao destino. Ele está à destra do Pai e recebeu um nome que está acima de todo nome. Deus tem um destino para você, ou um propósito. E o destino que Deus tem para a sua vida, você tem que passar pelo vale da sombra da morte. Lembra do cordeiro? O pastor cria o cordeiro para sentar em volta da mesa? Não.
para ocupar o lugar de maior autoridade na mesa. Foi isso que Jesus fez. Por isso ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse: come a minha carne, beba o meu sangue. É nele que nós sentimos o doce sabor de servir a Deus. E as pessoas à sua volta vão sentir esse sabor se você ocupar o lugar de maior autoridade na mesa. Fique em pé em nome de Jesus. Nós vamos ter a Santa Ceia. Eu espero que você tenha entendido. O Salmo 23 garante a presença de Deus. Você não está sozinho. O Salmo 23 garante a provisão de Deus se você está caminhando para o propósito. O Salmo 23 fala da garantia da proteção de Deus. Tem a vara e tem o cajado. O Salmo 23 fala da promoção. Ele vai te promover, ele vai te levar a lugares elevados. O Salmo 23 fala da paz, da pacificação, estabilidade na alma. E o Salmo 23 fala desse lugar de maior autoridade, que é a mesa. Alguém alterou a voz, engrossou, subiu o nível da estupidez, vai para a mesa e você derruba o seu adversário. É verdade isso que eu estou falando? No início, muitos de vocês iriam sentar talvez aqui, né? No lugar de maior autoridade. Não é aqui, é aqui. Você é cordeiro, você é ovelha e ele é o pastor. Ele está te criando. Deus, o pastor das nossas almas, que é Jesus Cristo, está nos criando. É o pasto, é a água para poder a gente ir para a mesa. Não tem outro propósito criar ovelha a não ser para ir para a mesa. Diga quem está ao seu lado. Diga: o pastor está te criando para você ir para a mesa. Dá para sair aquela. Então escute cuidadosamente. Saia dessa ceia decidido, decidida a jamais ser a mesma pessoa. O cristianismo mudou de repente para alguns de vocês aqui. E você é o tipo autoridade autoritária. Com Deus não tem autoridade autoritária. Autoridade é servo. É servir, é acudir, é ajudar. A autoridade é levar as pessoas a sentirem o sabor de uma vida cheia do Espírito Santo. Eles vão passar os elementos da ceia. Você não coma ainda, não beba ainda. Nós vamos fazer isso juntos em nome de Jesus. A minha oração é que você não deixe o seu lugar na mesa vazio. Você tem inimigos, adversários, gente estúpida à sua volta, gente arrogante, gente religiosa. Se você for para a mesa, eles vão sentir o sabor do que é uma vida com Deus. Pode passar os elementos enquanto eles cantam. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão para ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu.
tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão para ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, quando teu amor tocar em mim. Escute. Eu contei isso uma certa vez. Um jovem cristão, ele foi prestar o serviço militar e ele tinha o hábito de fazer as suas orações no apagar das luzes do alojamento. Ele dobrava os seus joelhos ao lado da sua cama ali e orava a Deus toda noite. Esse era o seu costume. E ali na companhia tinha um sujeito provocador, encrenqueiro. E esse sujeito então, num dia, quando as luzes foram apagadas do alojamento, ele ficou esperando o cristão dobrar os joelhos ali. E ele pegou o seu coturno. Para quem não sabe o que é coturno, são as botas dos soldados. Pegou o par de coturnos e, no escuro, arremessou na cabeça do cristão que estava ali orando. E todo mundo foi dormir. A maioria não percebeu o que havia acontecido, só escutaram o barulho. E no outro dia, bem cedo, o cristão pegou o par de coturnos do irado, do estúpido, e engraxou, deu lustro, deixou brilhando e levou para ele lá bem cedo. Falou: aqui está o seu coturno. O estúpido ficou em questão. Ele falou: poxa, quem é você? Porque todo mundo briga. Quando eu provoco, todo mundo vem contra mim. E você engraxou o meu coturno e trouxe aqui. Ele sentiu ali o sabor de uma vida que serve a Deus de fato e de verdade. Porque o cristão ocupou o lugar de maior autoridade na mesa da relação.
Estão compreendendo o que eu estou falando? É disso que eu estou falando. Lá na sua casa, seus relacionamentos em casa têm relacionamentos difíceis. Tem uma mesa entre vocês e de repente você está à volta da mesa e bradando, e você quer se sobrepor. Aos olhos de Deus, você vai se sobrepor quando você ocupar o seu lugar na mesa. O lugar do cristão na mesa não é em volta da mesa, é ser a refeição, para as pessoas sentirem o sabor de uma vida que serve a Deus. Uma vida que exala o bom perfume de Cristo, que exala a graça de Deus. Pega o cálice do azeite, por favor. Aí o salmista diz: unge a minha cabeça com óleo. Você já comeu uma comida boa que você pega o azeite e dá uma untada nela assim? Está tudo ali no salmo. O cordeiro está lá, e aí ele fala: eu sou o cordeiro, agora derrama o azeite na minha cabeça. Sabe por quê? Porque a cabeça, de repente, ela tem um entendimento diferente daquilo que deve ser. E a cabeça tem que estar ungida. Eu falei isso com os pastores na reunião de pastores. O problema não é falta de revelação. O problema é que os entendimentos são variados. E se o Espírito Santo não ungir a cabeça ou o entendimento, você nunca vai ter coragem de se render ao propósito para chegar ao destino. Você só chegará ao destino se você se render ao propósito. E o Espírito Santo é Ele que unge a nossa cabeça. Completou o que faltou para os pastores lá. O salmista disse: unge a minha cabeça. Ele é o cordeiro que está na mesa, já está pronto para as pessoas sentirem o sabor do que é uma vida com Deus. Só que a cabeça conspira contra. Eu não vou aceitar isso. Quem está pensando que eu sou? Eu vou lá, eu vou dar a réplica, a tréplica. Mas quando a cabeça está ungida com óleo, você fica na mesa. Você é a refeição. Está me ouvindo? Às vezes a minha cabeça diz: não, você não pode aceitar. Alguém chega e fala: vai lá. Aí eu falo: o Espírito Santo, aí ele unge a minha cabeça. Eu falo: não vou não. Eu vou para a mesa. Está me ouvindo? Sabe o que você está segurando aí agora? O pão que simboliza a carne do cordeiro que foi para a mesa. O cálice que simboliza o sangue do cordeiro de Deus que foi para a mesa. E você está resistindo o seu lugar na mesa. Você está insistindo em debater, em discutir, em se dar bem, em se salvar. Mas o cordeiro não é criado para se salvar. Ele é criado para as pessoas sentirem o sabor. Deus está te criando aí para você ir para a mesa. Para as pessoas, sua mãe vai sentir o sabor do que é um filho cheio do Espírito Santo. Seu pai, seu irmão. Sabe aquela pessoa estúpida lá dos seus relacionamentos? Tem uma mesa lá. Deus está esperando você ocupar o lugar de maior autoridade do cristão na mesa. É ser a refeição. As pessoas vão sentir o sabor do que é uma vida cheia do Espírito. Levante para o alto os elementos da ceia, por favor. Agora, sinceramente, os olhos fechados, diga ao Senhor, diga: ó Senhor, o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Senhor ocupou o lugar de maior autoridade da mesa, nas relações, no relacionamento entre o Senhor e a raça humana. O Senhor foi para a mesa para ser a comida.
Esta é a razão porque o Senhor disse: aqui está a minha carne, é o símbolo. Aqui está o meu sangue, eu sou a comida. Eu sou a comida na mesa. Amado, amada, lá na sua casa tem uma mesa e você está insistindo em ficar à volta da mesa. Deita nela. Isso é simbólico. Isso é simbólico. Seja comida. Deixe o seu povo, o seu pessoal sentir o sabor de uma vida cheia do Espírito, o sabor do amor de Deus, o sabor da graça de Deus, o sabor da solidariedade, o sabor da fraternidade. Deixe as pessoas à sua volta sentirem o doce sabor do Espírito Santo que está na sua vida. Levante pro alto os elementos. É assim que as pessoas têm que fazer com você. Tem que pegar sua carne e seu sangue. E aí eles vão sentir o sabor do propósito, o sabor do plano de Deus, do projeto do Eterno. Pai eterno, eu oro a Deus, baseado no que foi pregado aqui. O Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro não é criado para ficar à volta da mesa no fim. Ele é criado para ficar em cima da mesa. Oh Deus, para ser a comida, para que as pessoas sintam o sabor da vida com Deus, como é. Ajuda-nos, ó Pai. Eu quero ser o Cordeiro que vai para a mesa na hora das discussões, das encrencas, na hora das desavenças, das dificuldades dos relacionamentos. Ó Deus, eu quero ser o Cordeiro, e que as pessoas sintam em mim, no meu comportamento, nas minhas ações, nas minhas reações, o doce sabor de uma vida cheia do Espírito Santo. Eu não quero me comportar como os incrédulos. Eu quero me comportar como o Senhor Jesus se comportou. Ele foi para a mesa. Aqui está o meu corpo, aqui está o meu sangue. Foi o que ele disse. Então coma agora em memória. Coma em memória e beba o cálice em memória. E diga a ele: eu quero ir para o lugar de maior autoridade na mesa. Coma e beba. Oh meu Deus, esse é o meu desejo. Oh meu Pai, esse é o meu clamor.
falar uma coisa. Sabe por que Davi derrubou o gigante? Por que Deus usou Davi para derrubar o gigante? Porque Davi ele não carregava armas para os seus irmãos. Ele carregava comida. Você já leu a história? Ele levava comida para os seus irmãos que estavam na guerra. Ele não levava arma. Sabe o que você tem que levar para as pessoas? Comida. Comida espiritual, revelação, palavra. Até que chega a hora que você é a comida, que você é o cordeiro. Aí as pessoas vão sentir o sabor de uma vida cheia do Espírito Santo. Aí quando foi a hora de Davi derrubar o gigante, Deus preparou a pedra. Que coisa tremenda aquilo. Você já leu o texto? O salmista, ele pegou 5 pedras no riacho, no ribeiro. Estão lembrados? Por que ele pegou 5? É porque ele pensou: posso errar a primeira, posso errar a segunda. Ninguém acerta todas. Ele acertou na primeira. Mas o texto é claro. O texto diz que Davi pegou um seixo rolado. Sabe o que é isso? Uma pedra. Sabe aquelas pedras que a água vai levando, ela vai rolando e vai ficando redondinha assim? Vira uma biloca, uma bola de gude, já no jeito ali, redondinha. Você sabe o que Deus fez? Antes de Davi chegar no riacho, dias antes, talvez meses antes, Deus foi rolando essa pedra lá de cima. Foi rolando, já sabendo: eu estou preparando essa pedra para o meu filho Davi, porque ele não leva arma para os seus irmãos, ele leva comida. Agora eu estou preparando uma pedra para ele derrubar o gigante. Caiu a ficha aí? Davi nem tinha chegado no riacho, Deus já estava fazendo a pedra rolar. As pedras estão rolando. Deus está rolando pedras. Rolling stones. As pedras estão rolando. Deus está preparando para você o que você precisa na hora de enfrentar o gigante. Mas agora é hora de você levar comida. É hora de você ser a comida, o cordeiro, para salvar relacionamentos, para salvar o irmão, a irmã, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que está chateado na igreja, está querendo chutar o balde, e de repente você fala: é isso mesmo, está lascado, é porque... Não, vai lá, vai para a mesa, salva essa pessoa. Amém? Pode sentar. Estava ali, o Espírito Santo de Deus ministrou o meu coração que todas as vezes que é para a gente ir para a mesa, no lugar certo de autoridade, e a gente não vai, aquela situação vai voltar para a estaca zero. Por isso que tem muitas pessoas que vivem naquele ciclo vicioso e as coisas não melhoram. O Espírito Santo de Deus mandou eu vir falar aqui. Todas as vezes que é para você ir para a mesa e você, no seu lugar certo de autoridade, você não vai. Não é fácil. Não foi fácil para Jesus. Ele estava ali no Getsêmani, lutando, derramando lágrimas de sangue. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele estava com o Pai. Ele e Deus naquele lugar. E Deus falou com ele. Ele estava ali. Vai para a mesa que vai valer a pena. Vai sim para a mesa. Eles vão experimentar a totalidade da minha graça, a salvação. Você vai. Jesus, ele poderia ter negado. Não poderia? Ele poderia ter ido. Não, não quero mais. Eu não vou pagar o preço. Não vou mais para a mesa.
Não vou ser mais o cordeiro. Eu vou para o céu, lá no céu é só glória. Mas ele ficou ali. E o pai, junto, convencendo ele que o propósito, o destino era a morte. Morte de cruz, a mesa. Então vale a pena, querido. Quando surgir uma ocasião, vá para a mesa no lugar certo e seja vitorioso. Você vai experimentar, sim, o doce sabor da vitória. E aquela situação vai ser exterminada, porque você vai se posicionar no lugar certo, no lugar de autoridade. É muito forte isso. Quantos foram tocados, gente? Isso aqui é glorioso. Realmente, vamos aplaudir essa palavra, aleluia. Fomos abençoados, fomos cheios. Nunca mais seremos o mesmo, Senhor. Nunca mais. O apóstolo falou. Quem falou aquilo, você nunca vai ouvir, você nunca ouvirá nada igual. Realmente foi forte, mas que você leva para a vida toda. Vá para a mesa, querido, vá, vale a pena. É isso que fica aí marcado no teu coração. Quantas vezes eu fui para a mesa, o apóstolo, no nosso relacionamento. Por isso que nós chegamos até aqui. Vale a pena a gente ver a situação ser amenizada e curada. Que Deus possa estar abençoando todos em nome de Jesus. E nós vamos ter uma consagração, viu, apóstolo? Lá do Mimoso, né? Pode me chamar? Amém, gente? Glória a Deus. Pode vir as pessoas que serão consagradas e vamos ter a oração final abençoando a todos na volta para casa. Então é isso. Pessoas querem fugir da mesa, fugir do casamento, fugir da igreja, ir para outra. Eu me lembro do profeta, quando o machado caiu, ele perguntou: onde caiu? Onde foi que o machado caiu? É onde caiu que ele levanta. Então, não é fuga, não é você se salvar, se safar, mas é você ser canal de salvação de outras pessoas, salvar relacionamentos. Pode chegar para cá, por favor. Ou então chega a mesa para trás aí. Aí pode chegar, cuidado aí com os cálices. Então escuta só, outra coisa antes de orar com o pessoal. É praxe em nosso ministério mudanças pastorais. Por quê? Porque propicia ao pastor, ao chamado, ao vocacionado na nova etapa, uma possibilidade de crescimento. Crescer aquilo que ele não cresceria se continuasse no mesmo lugar. Agora, propicia também a igreja beber de outra fonte, outras experiências. Então acontece um crescimento simultâneo da igreja e do vocacionado do pastor. O pastor, quando sai, ele está deixando de repente uma igreja maior no que diz respeito ao chamado, à espiritualidade de cada um, mas ele está saindo maior também para um outro nível, uma nova etapa. Então o que nós ensinamos as pessoas em nosso ministério? A não se apegarem a homens, a se apegarem a Deus. Porque toda vez que você se apegar a homens, um dia os homens morrem, eles se vão, e você vai ficar desamparado, desamparada. Então se apegue ao Senhor, ao propósito que Ele tem para a sua vida. Ele vai te levar ao destino. E nunca esqueça, a mesa preparada. A mesa está preparada e o seu lugar está lá. Fique em pé em nome de Jesus. Vamos consagrar essas pessoas em nome do Senhor Jesus. Estenda as mãos para cá. Profetiza enquanto eu estiver orando. Pai eterno, eu oro, ó Deus,
pela consagração dessas irmãs que estão curvadas nesse altar. Eu imponho a mão agora, pedindo ao Senhor, rogando que libere graça especial, a capacitação necessária para que elas sejam frutíferas nesse novo tempo de suas espiritualidades, e que elas continuem crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, submissas aos seus pastores, aos seus líderes. Pai, em nome de Jesus, livra de retaliações do inferno, ó Pai, e que o Teu nome seja glorificado através dessas vidas nessa nova etapa, em nome de Jesus. Pai, eu oro, leva-nos de volta para casa, livra-nos de assaltos, de acidentes, da bala perdida, do homem sanguinário, do homem perverso, do homem mau. Livra-nos de toda dureza de coração, de toda resistência em relação ao propósito do Senhor para as nossas vidas. Abençoe os cultos hoje à noite, a reunião da Sagrada Família, ó Pai, e revela-te àqueles que não te conhecem, ó Deus, e revela o Teu amor, a Tua bondade através de cada um de nós, em nome de Jesus. E os que creem digam amém. Tá. Nós teremos a festa dos tabernáculos dia 2 e 3 de dezembro, festa ministerial aqui na Catedral. As igrejas, algumas vão fazer nos bairros, antes e depois vão participar aqui com a gente também. É uma festa de celebração por 30 anos desse ministério. Então, 30 anos, antes de 30 anos, eu e a bispa, nós atravessamos a fronteira. Eu passei a fronteira só com um cajado na mão, a esposa e 2 crianças. E hoje nós já somos muitos bandos, em nome de Jesus. Forte abraço, sucesso, 1 milhão de bênçãos.